Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Opa! Boa noite, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje a gente inicia aí a Maratona 28! São 28 dias, meu povo, 28 dias para que a gente possa trocar, para que a gente possa construir um caminho de diferenciação profissional. E hoje especificamente, eu confesso que não é da live mais fácil de fazer, porque hoje, de alguma forma, eu vou compartilhar algo muito mais in do que out. Sempre muito mais fácil a gente falar de teoria, de estratégia, né? É sempre muito mais fácil a gente falar de outras coisas, né? Mas hoje eu escolhi falar um pouco da minha história. Por que isso? Porque, meu povo, eu me dei conta que, de alguma forma, em todo tempo, o meu pedido é para que vocês banquem quem vocês são como grande trunfo de diferenciação, né? Mais do que acho, eu realmente acredito que o que a gente tem de mais poderoso para se diferenciar profissionalmente é quem a gente é, né? Eu acho que, e é o que eu sempre marco, né? O nosso propósito no mundo é ser a gente, né? E quem a gente é que realmente vai importar e vai impregnar e vai tatuar essa diferença profissional, né? Não tá numa teoria, não tá num método diferente, não tá em quem nós somos, né? E eu me dei conta que nessa trajetória toda eu nunca compartilhei quem eu sou, né? Eu acho que existe muita fantasia, né, em cima do que eu sou, da minha trajetória, e tá tudo bem, né? E faz parte mesmo, quando a gente de alguma forma se expõe, faz parte as pessoas fantasiarem, mas vamos sair da fantasia, né? E enfim. E hoje a marca, especificamente, é justamente a minha história, né? O que foi que me trouxe até aqui, o que é o de propósito por propósito. Então hoje, senta aí, pega um café, porque hoje é muito mais história. Mas qual é o objetivo, tá? Não é sem intenção isso. Primeiro, é porque eu quero marcar pra você que é na sua história que está o grande segredo da sua diferenciação profissional. Naquilo que você viveu, na dor que você sentiu, na festa que você celebrou, sabe? É aí que tá a marca da sua diferenciação profissional, tá? Então, eu quero começar essa maratona, meu povo, de 28 dias, trazendo pra você a minha própria história e te dizendo que foi na minha história que eu encontrei o impulso que eu precisava pra me diferenciar profissionalmente, tá? Para que hoje eu pudesse fundamentar o meu exercício profissional, as minhas escolhas profissionais mesmo. Foi na minha história que eu encontrei âncora e porto pra funcionar da forma que eu funciono, tá? Então, em verdade, a intenção aqui não é meramente te contar uma história. É muito importante eu te contar a minha história, claro que é, tá? Mas não é meramente pela história, mas principalmente para inspirar você, que é na sua história que tá a grande virada de chave da sua diferenciação profissional, tá? Existem estratégias, não tenha dúvida, existem estratégias e a gente vai utilizar ela. Mas assim, ó, meu povo, verdade sem amor é vazio, tá? E é se reconciliando com a sua história, e é amando a sua história que você vai encontrar o caminho aí da sua diferenciação profissional. E por conta disso é que eu vou compartilhar com você agora a minha história para te dizer o caminho que eu fiz, né? Primeiramente de rejeição, depois de aproximação e reconciliação, tá? Para que eu pudesse utilizar a minha história ao meu favor e a favor das pessoas que de alguma forma eu auxilio com o meu exercício profissional, tá? Então foi do caminho de rejeição, reaproximação e reconciliação que eu pude encontrar também o caminho de diferenciação profissional, tá? E como foi que isso tudo começou?
Começou, eu acho que como muitas histórias começam, né? Começou com um casal que se encontrou em algum momento, que se apaixonou, que resolveu começar uma história juntos, a história deles, né? E eu sou fruto dessa história, né? Enquanto filha de um casal. E esse casal, em algum momento, se desencontra, né? E cada um segue seu caminho, né? E eu fico, né? No balanço aí eu fico, né? E obviamente que, como muitos casais separados, ficam muitas histórias com interrogações, né? E aqui, meu povo, não foi diferente. Muitas histórias também ficaram com interrogações essa que eu precisei fazer uma escolha, tá? Ou eu ia ficar remoendo as interrogações, ok? E essa era uma possibilidade também. Ou eu ia fazer o melhor que eu podia das interrogações que eu tinha, tá? E em alguma ordem a gente vive com muitas interrogações mesmo, né? Em diferentes aspectos da vida. E tá tudo bem. O que a gente faz com essas interrogações é a grande diferença de um resultado para outro resultado. Beleza? Ao longo do tempo, né? Essa figura paterna, ela de alguma forma ela foi se esvaindo aí, né? E em contrapartida, eu vi uma pessoa muito próxima a mim, né, do meu contexto familiar, com uma velha e boa conhecida situação de violência doméstica, né? O que não é novidade no Brasil, né? E tive a oportunidade, e eu quero que vocês entendam bem a palavra utilizada, né? Eu tive a oportunidade de crescer de alguma forma sendo testemunha dessa violência. E em algum tempo e em alguma medida eu entendi que era a minha missão na vida salvar essa pessoa, salvar essa mulher, né? E por muito tempo eu vivi muito conectada com a salvação de uma outra mulher, né? E vivi por muitos anos dessa forma. E de alguma forma as escolhas que eu fiz na vida foram influenciadas por essa missão que eu supus ter por muito tempo, tá? E vocês vão entender daqui a pouco porque que eu utilizo a palavra supus, tá? Porque em alguma ordem, meu povo, mesmo que não tenha sido de propósito, foi uma escolha que eu fiz, tá? Obviamente resguardando a consciência que eu tinha na época, obviamente resguardando os instrumentos que eu tinha na época, mas eu fiz uma escolha. Mesmo que eu não tivesse naquele momento clareza da escolha que eu estava fazendo. E por muitos anos eu vivi na tentativa de salvar esta mulher, tá? E assim, ó, o mais interessante dessa história, né? Anos se passam, muitas outras escolhas foram feitas para além dessa. Eu venho de uma família onde concurso público é uma coisa muito importante, muito valiosa. E por conta disso, fui concursada. Eu fui concursada do Ministério Público do Estado da Bahia. Trabalhei lá por 5 anos. Não sei se vocês sabem desse capítulo da minha vida. Mas interessante, eu me sentia muito incomodada lá dentro. Primeiro porque era coisa da rotina. A rotina é uma coisa difícil pra mim de lidar, né? Dizem que é do meu signo e é massa botar a culpa no signo, então a culpa é do meu signo mesmo, né? Mas eu sempre fui muito inquieta, né? Então, assim, o concurso público, a minha atividade desenvolvida dentro do concurso público eu sentia que limitava. E meu sonho na vida era ensinar, tá? E aí eu decidi pedir exoneração do concurso público para ensinar. E na época eu quase que fui deserdada, literalmente, assim. Por quê? Porque, enfim, o valor que a família dava era o valor do concursado, da estabilidade. E eu tava literalmente abrindo mão daquilo pra quê? Pra ensinar, meu povo. Isso é loucura, né? E seguimos todos, né? Seguimos no mínimo na folhinha, porque às vezes a folhinha segue, mas a gente fica parado, né? Mas aquela ideia fixa de salvar aquela mulher da minha família, lembra? Ela continuava, até o momento que aos 27 anos eu tive possibilidade de salvar essa pessoa, tá? E dentro daquilo que eu acreditei que era resgate, né? Esse resgate foi feito muitos anos depois, viu?
Mas o que é mais interessante dessa história toda? Quando finalmente o resgate aconteceu, eu me peguei sem saber qual era o sentido da minha existência, tá? E talvez aí você entenda de onde é que vem o propósito. Eu me peguei literalmente sem um propósito, tá? Por quê? Porque de alguma forma, meu povo, eu dotei a minha existência como salvadora da vida de alguém. E no final das contas, eu me dei conta que eu nunca tinha me conectado comigo, tá? Eu não sei exatamente como é que você funciona, eu não sei quais foram as missões que você instituiu na sua vida, de propósito ou mesmo sem querer. Eu não sei quais foram os caminhos que te trouxeram até aqui, tá? Mas o que eu sei é que de alguma forma ou em alguma ordem não ensinaram a gente a se conectar com a gente. E aos 27 anos de idade eu me dei conta de que eu não estava conectada comigo. Eu não sabia quem eu já era psicóloga, tá? Então eu já era psicóloga, eu já ensinava em instituição de graduação e pós-graduação. Na época eu não fazia mestrado ainda, mas já tinha pós-graduação. O que eu quero te dizer é que eu tinha já títulos, eu tinha reconhecimento, eu já tinha algum nível de posicionamento profissional, mas eu não estava conectada comigo, tá? E é muito importante que você tenha clareza sobre isso, por quê? Porque, de alguma forma, gente, as alianças familiares faz com que, muitas vezes, a gente se desconecte da gente, daquilo que faz sentido pra gente, para que a gente se conecte à expectativa do outro, sabe? Ao desejo do outro, ao plano de vida que o outro fez pra gente, tá? E eu não sei em que ordem funciona aí dentro do seu contexto de vida, mas eu também não sei se você já se separou disso, entende? E romper com isso não é da tarefa mais fácil, tá? E por que eu tô marcando isso? Porque eu só me dei conta de que eu tava em alguma ordem ou de alguma forma correspondendo a uma expectativa familiar quando eu me dei conta que ao cumprir aquilo que por tantos anos eu quis, eu me vi literalmente sem sentido de existir. Eu já tinha feito o que eu tinha que fazer. E aí, faz o que com isso? E aos 27 anos, eu literalmente comecei a me reinventar, tá? Não foi da tarefa mais fácil. E essa coisa de a gente achar que é muito forte, foi um tempo também muito solitário. Por quê? Porque eu nunca fui uma pessoa com facilidade de pedir ajuda, tá? E eu não sei como é que isso funciona aí pra você, mas eu sempre fui muito silenciosa na minha existência. Eu sou muito falastrona e talvez seja inclusive muito conhecida por isso, mas eu falo muito do outro, eu falo muito do livro, eu falo muito de vida, mas nunca da minha vida. E por isso que essa live tá sendo tão difícil, mas também tão prazerosa de fazer, viu? Não tá doendo, não. E assim a gente foi caminhando, né? E assim eu também fui caminhando, me reinventando, me conectando comigo. E foi aí que de alguma forma eu me reencontrei com a palavra e com o sentido de propósito, tá? E obviamente eu, como todo mundo, ou grande maioria das pessoas, eu vivi um tempo assim muito, eu preciso encontrar o meu propósito, sabe? E não me dei conta, meu povo, que esse propósito ele não é out, ele não é fora, tá? Não é descobrir o propósito que eu precisava, mas em verdade o que eu precisava era me reconectar comigo, tá? E por isso que eu defendo com unhas e dentes que o nosso propósito no mundo é sermos nós. O meu propósito no mundo é ser eu, tá? Só que quem sou eu nessa jornada que talvez seja o grande mistério. Por quê? Porque em alguma ordem ou de alguma forma, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente vivencia o processo de socialização, mais a gente se afasta da nossa essência, tá? E o nosso propósito no mundo, então, é essa reconexão com quem a gente é. Essa reconexão com o que é valioso para a gente e não para o mundo, tá? E essa é a grande diferença que eu quero que você faça. Porque essa é a minha grande luta hoje em dia. Conseguir peneirar o que é do outro e o que é meu. E o outro tem direito, tá? De ter expectativas sobre mim. O outro tem direito de ter... Ok, mas é do outro, tá? E assim, ó,
às vezes a gente inclusive precisa devolver, né? Obviamente que nem sempre a devolução ela é no real, mas dentro da gente a gente vai precisar devolver. Ó mãe, ó pai, ó tio, ó avó, ó avô. Isso aqui é seu, essa expectativa é sua, esse sonho aí é seu, não é meu, tá? Por muito tempo, ó, eu agradeço, sabe? Eu reconheço o seu amor, eu não sei quais foram as suas experiências. E, gente, lembra que eu falei? Eu precisei vivenciar o afastamento da minha história, depois eu precisei me reaproximar da minha história, até o ponto de eu me reconciliar com ela. Não é um caminho fácil, meu povo, e leva tempo, tá? Mas quem vai escolher o que fará com isso é você, tá? Você pode viver o tempo todo brigando contra a sua história, culpando membros de sua família, sabe? Ah, por que eu sou vítima? Por quê? Porque é uma escolha de vivência e de existência? Não tenha dúvida, com certeza é, tá? Mas existem outras formas. O que eu quero marcar pra você é: você tem escolha, tá? O papel de vítima de sua história é só uma cadeira vazia, mas existem outras cadeiras vazias. E o que você vai precisar é levantar da sua cadeira e escolher uma outra, tá? Fácil não é, tá? Não é fácil, mas é possível, tá? E eu achei o caminho, né, de mudança de cadeira, pegando a metáfora aí, pelo exercício profissional. Olha que lindo. E foi ajudando as pessoas a se reconectarem com elas, a se reconectarem com suas próprias essências, que eu consegui fazer o caminho. E vou pegar aí a metáfora de um grande amigo, Adriano Cisneiros. Foi aí que eu consegui fazer, ou estou fazendo, né? Eu acho que é um contínuo. Eu estou fazendo o caminho de volta para casa, né? Não é fácil, não é tranquilo. Às vezes você vai precisar lidar com algumas sombras, algumas escuridões, mas não existe nada mais extraordinário do que você se perceber como salvadora de sua própria vida, de sua própria existência. E essa é a grande diferença, tá? Por que que eu acho, meu povo, que o caminho da reconciliação com a nossa própria história é a chave para que a gente possa falar do processo de diferenciação profissional? Porque é naquilo que faz sentido pra gente, é naquilo que a gente vivenciou, é naquilo que a gente testemunhou dor ou sentiu a dor na própria carne. É nisso daí que a gente tem paixão para além da teoria e técnica de exercitar profissionalmente, entende? Gente, não é em tudo que você vai ser bom. Fato, sabe? Essa coisa de, eu quero fazer de tudo, eu quero... Dentro da psicologia a gente tem muita coisa de, eu atendo criança, adolescente, adulto, idoso, casal. Gente, não é assim que a banda toca. Fato, tá? Se você escolhe se posicionar profissionalmente dessa forma, porque é uma escolha, tá? Você pode escolher isso e tá tudo bem. É muito mais difícil que você consiga o caminho da diferenciação. Por quê? Porque você não se diferencia. Você fica ali, ó, pairando na superfície. E eu acho que o grande segredo do profissional diferenciado é o profissional que aprofunda, é o profissional que sai da superfície, tá? Eu só consegui fazer este caminho quando eu aprofundei. Dentro da minha história, voltando pra minha história, eu já tive um caminho muito forte de reconhecimento profissional na prática da psicologia jurídica, tá? E talvez a primeira vez que eu fale sobre isso publicamente. Mas por que psicologia jurídica? Eu, mesmo sem saber naquele momento, né? Mas por que eu consegui uma diferenciação? Porque estava conectada à minha história, gente, tá? Era o contexto da violência que eu testemunhava com um membro da minha família que me fez escolher o caminho da psicologia, né, da subjetividade, mas também da necessidade da intervenção do Estado. Entende? Então, mesmo sem saber, eu estava claramente conectada à minha história para fazer o caminho ali da diferenciação profissional em psicologia jurídica, tá? E fez muito sentido para mim por muito tempo.
Mas no momento que aquela situação, dentro da minha dinâmica familiar, ela de alguma forma se rearruma, né? E eu me reconheço nesse novo contexto, eu também ressignifico, tá? E assim, a prática eu ainda faço, né? Porque preciso, né? Muitas vezes, ou porque me identifico com muitas coisas ainda. Mas a paixão, ela de alguma forma se movimentou. Por quê? Porque eu me movimentei, porque eu mudei, porque eu precisei fazer esse mergulho em mim, ressignificar a minha existência, perceber sobre o meu propósito na vida, que é essa reconciliação comigo, com os meus valores, com a minha verdade, para que eu pudesse, em alguma ordem ou de alguma forma, entregar ao mundo aquilo que foi tão importante para mim. Por quê? Porque literalmente me resgatou, sem R no final, me resgatou de uma vida sem sentido, tá? E por que a vida naquele momento estava sem sentido? Porque ela não tinha conexão comigo, ela tinha conexão com o outro. Entende? E é justamente esse convite que eu quero fazer para você, e que torço muito para que você aceite, né? É que você perceba qual é o sentido da sua existência para você. Eu sei que essa pergunta é difícil, juro que eu sei, tá? Porque não é todo dia que eu consigo responder ela com sinceridade, tá? Na maioria dos dias eu consigo, mas não é todo dia, tá? E a gente precisa achar sentido na nossa existência para a gente. Não é para o filho, não é para o companheiro, para a companheira, não é para a mãe, não é para a economia, não, é para você. Entende? Porque assim, ó, tudo pode se perder. E eu acho que este momento, inclusive, que a gente está vivendo, é o momento mais oportuno pra gente ter clareza que às vezes a vida vira num estalar de dedo. E a pandemia e o momento aí do coronavírus e tal tá deixando isso muito declarado pra gente. Gente, o mundo muda às vezes num estalar de dedo. Beleza? Tudo pode mudar. A sua relação erótica, a sua relação fraternal, o seu vínculo com seus ascendentes, com os seus descendentes, tudo muda. A única pessoa que você não vai perder de jeito nenhum é você. E esse é o seu propósito do mundo. Fazer essa reconexão com você, tá? Então eu volto a fazer a pergunta, aquela pergunta que é difícil, mas extremamente necessária. Qual é o motivo da sua existência, tá? E não vai ser a resposta mais confortável, principalmente quando você sentir uma lacuna aí, um vazio inicialmente. E aí o caminho vai ser descer mais um pouquinho, o caminho vai ser mergulhar mais um tico, né? Não é pra ser, não é pra beirar o maltrato, mas também, enquanto estiver confortável, tá estranho, porque não é o caminho do conforto, meu povo, não é, tá? Não é a coisa mais confortável, beleza? E é essa marca que eu quero fazer. Então, iniciar essa maratona, né? Trazendo um pouco da perspectiva da história. E eu não sei exatamente qual é a relação que você tem com a sua história. Se é uma relação de rejeição, se é uma relação de tô olhando aqui, se é uma relação de opa, eu aceito, eu me reconcilio, né? Mesmo aquilo que doeu e doeu muito, fez com que eu fosse a pessoa que eu sou hoje, tá? Eu leio o mundo da forma que eu leio, eu vejo as pessoas da forma que eu vejo, eu interpreto as relações da forma que eu interpreto, porque eu tive a história que eu tive, entende? Então, assim, eu não sei qual é a relação que você tem com a sua história, mas eu sei que a reconciliação com sua história, para mim, é o primeiro passo para que você construa sua diferenciação profissional. Não adianta você achar que vai trabalhar com uma coisa que não faz sentido para você, que você não vê valor, que você não vê uma real potência de transformação para o mundo, para o outro, para sei lá o quê, porque eu não sei qual é o seu recorte de trabalho, entende? Mas é pela história que você tem, pelos caminhos que você fez, que você vai ver mais ou menos valor em algo. E assim, ó, o fato de eu ver ou não ver valor não significa que não tenha valor para você, entende? A gente precisa ser a nossa própria régua de medida, tá? E
O que faz sentido pra mim não necessariamente faz sentido para o outro. E tá tudo bem. Mas existem pessoas que precisam daquilo que eu vejo valor, tá? E quando eu consigo cruzar, meu povo, história e exercício profissional, bum! Aí, quando eu utilizo as estratégias de diferenciação, quando eu ganho constância, aí, meu povo, é literalmente revolucionário. E é disso que eu tô falando, tá? Então, assim, ó, o primeiro passo, o primeiro caminho para que a gente fale realmente de uma diferenciação profissional com fundamento, pensa aí na construção de uma casa, a primeira etapa é o fundamento ali, né? A fundação. E olha eu me arvorando numa metáfora que não é minha, né? Da galera aí que constrói. Mas no final das contas, né, o primeiro grande passo é literalmente a gente conseguir aí, ó, preparar o terreno. E nessa etapa, uma coisa precisa estar muito clara no seu juízo. As pessoas não veem. Você não colhe resultado quando você está fazendo ali a fundação. Quem passa na frente da construção não vê nada. Mas não significa dizer que não está sendo construído, tá? Este é um caminho que você precisa fazer. E possível, provavelmente, é um caminho, inclusive, solitário. Beleza? Mas é um caminho necessário para que quando você comece a colocar os tijolinhos aí em cima dessa fundação, o que está debaixo sustente. Se você não vive aí, literalmente, né, esse tempo aí de fundamentar a sua construção, vai ruir na primeira dificuldade. Deixa eu te contar, não vai ser uma, nem duas, nem cinco, nem 10 dificuldades que você vai viver, tá? Vão ser muitas. Coletivamente, como essa situação que a gente está vivendo agora do coronavírus, é uma dificuldade coletiva, global, até eu diria, mas também existem as dificuldades que são solitárias, que são só suas, tá? E que você vai vivenciar elas também, tá? E se você não tem, galera, esse fundamento aí sólido, você rui. E não é isso que a gente quer, né? Se a gente está construindo um processo de diferenciação profissional, mesmo que demore um tempinho, a gente vai, aspas, investir esse tempo nessa solidificação aí. Mesmo que a gente precise aí de mais um tempo para mergulhar mais fundo, para revisitar a nossa história, para fazer as reconciliações necessárias, tá? E volto a dizer, não é out, é in, tá? Para que a gente consiga realmente mudar de cadeira, tá? Olha, tem um batom aqui. Para que a gente mude realmente de cadeira, saia da cadeira que de alguma forma não trouxe a gente, né, o lugar que a gente quer, para que a gente possa assumir essa outra cadeira. E só e somente só a partir disso a gente vai ter possibilidade aí de falar de um outro lugar, até porque a gente já vai estar em outra cadeira, de falar muito mais apropriada dos caminhos que trouxeram você até aqui. Não dá para eu encarar um profissional diferenciado se ele não honra as estradas que levaram ele ao lugar que ele tá. Beleza? Então assim, ó, não tenha dúvida, a sua diferença para um profissional que você admira provavelmente tem a ver com reconciliação com as próprias estradas, tem a ver com consistência e constância, tá? Então, se eu posso de repente dar para você o primeiro chacoalhão aí, o primeiro passo para a sua e a minha diferenciação profissional, não tenha dúvida, não tá no livro, não tá numa consultoria extraordinária, não tá, gente, tá na sua própria história. Profissionais reconciliados com a própria história, eles tendem a decolar com muito, muito mais combustível e com muito mais altura também. Mesmo que essa decolagem, ela demore mais um pouquinho, tá? Não é sobre tempo, mas é principalmente sobre solidez. Não esqueça disso, tá? Deixa eu te contar aqui a história da minha tatuagem. Eu nem tava programado eu falar sobre isso, mas eu acho que faz todo sentido. Eu compartilhar com vocês aqui agora, né? Tem um filme que eu gosto muito, que é Viva, A Vida é uma Festa. Inclusive, eu mega indico esse filme nessa quarentena, principalmente porque trata o tema morte de uma forma extraordinária, né?
E foi o Viva que me inspirou a fazer essa tatuagem, tá? Então, aqui tá a marca, né, da minha história. Aqui tá a marca das pessoas que vieram antes de mim. Tá a marca da minha família, né? E o filme Viva traz muito isso, né? Então, assim, em verdade, ao fazer essa tatuagem, eu tava querendo me lembrar que eu não tenho como negar a minha história, eu não tenho como negar os meus caminhos, eu não tenho como negar os membros da minha família, eu não tenho como negar nada disso, muito pelo contrário, eu honro eles, eu honro elas, né? E que bom que eu vim dessa família, eu sou quem eu sou, porque vivi com quem vivi e o que vivi, tá? Mas, deixa eu chegar mais pertinho aqui. Não é por isso que o meu destino ele está determinado e que eu preciso ficar na mesma cadeira que a minha família escolheu pra mim, tá? E mesmo tendo vindo dessa história, eu tenho liberdade pra voar pra onde eu quiser, tá? E foi na pele que eu resolvi e escolhi marcar o meu processo de reconciliação com a minha própria história. E foi assim que eu assumi de propósito o meu caminho de diferenciação profissional, tá? No final das contas, e já que marquei que era a minha história de propósito por propósito, assumi aí, não sei se eu chamo de slogan, né? Mas assumir esse slogan é marcar que eu posso ter uma vida sempre cheia de intencionalidade, é o de propósito, e de protagonismo. Eu posso ser a dona da minha história e escolher, inclusive, a cadeira que eu quero sentar. De propósito por propósito.